Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Deixa eu ajeitar aqui tudo, peraí. Deixa eu colocar aqui para eu conseguir ver as mensagens. Vamos lá então. Bom, antes de mais nada, boa noite, galera. Está aí com 43 pessoas reunidas. E hoje a gente vai falar sobre como fazer fluxos lúdicos de processos, tá? Então, vamos tentar fazer uma interação aí. A gente tem como interagir pouco, né? Porque é YouTube e aí tentei ver pelo Zoom, aí iria dar no máximo 100 inscrições. Mas vamos ver como é que vai ser hoje. Porque a gente esgotou, né? A gente teve 300 inscrições. Porque é o que eu pensei, quando eu fiz essa rodada de aula no início da pandemia, aí eu fazia lá, tipo, eu botava 100 inscrições, aí aparecia a metade, né? Sempre aparece a metade. Aí o Zoom, no máximo, vai 100, né? Comigo. Então, seria 99 vagas aí para a gente poder usar. Então, vamos ver como é que vai ficar, porque aí a gente coloca, né? Ver o que, que vai acontecer. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Falem para mim como é que tá, para eu poder testar aqui. Eu estou tentando entrar aqui, não está indo. Então pode ser que esteja dando erro. Falem para mim se está tudo bem. Se vocês me veem e me ouvem. Vou botar aqui. E me ouvem. Tem um delay. Aí vamos ver se... Ah, tá tudo certo. Então, beleza. Então vamos continuar. Então, aí eu estava falando, né? Se a gente fizer pelo Zoom, e aí... Obrigado, vida. Só dá para 100 vagas, mas aí como eu faço de graça, aí quando a gente faz gratuito, a metade não aparece, às vezes até menos da metade aparece, né? Aí sempre fica nessa. Então, a gente avalia. Vamos fazer aqui pelo YouTube, depois a gente pode ver um jeito da gente fazer pelo Zoom, enfim. Depois a gente pensa num jeito aí legal de fazer. Então não vamos perder tempo, né, gente? Bom, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Tô vendo que tem um monte de gente chegando. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa humilde residência dos nerds de processo. E vamos começar mão na massa, porque a gente tem a coisa para fazer aqui. E eu vou dar uns bizus para vocês sobre como fazer fluxos lúdicos de processos, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Cadê? Foi. Para vocês está normal, aí vai me falando. Vão me falando se vocês estão conseguindo ver. Tem gente assistindo. Ah, é verdade, direto pelo Eventbrite não tem chat, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Na verdade, eu nem tinha visto isso, tá? Tô descobrindo agora com você, Clau. Valeu por avisar, né? Vamos lá. É bom por essas plataformas porque avisa, né? Eu tinha gente que falava assim, pô, mas eu acabo esquecendo. Essas plataformas são legais porque avisam, né? Então vamos lá, gente. Falar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai fazer hoje, tá? Para quem me conhece, eu sou Emerson Dantas. Para quem não me conhece, eu também sou Emerson Dantas, tá? Então sou a mesma pessoa. Para quem conhece, quem não conhece. Mas assim, foi algo que foi acontecendo, essa questão dos nerds de processos, né? Isso aconteceu numa palestra num BPM Day em 2016, eu acho. E a gente estava falando alguma coisa, eu estava falando exatamente sobre essa questão do lúdico, né? Que a gente acha que as pessoas precisam conhecer, precisam saber de BPMN. Em algum momento na minha vida, eu achei que todo mundo tinha que saber isso daqui, todo mundo tinha que saber BPMN. E aí eu comecei a entender que não. Quem tinha que entender isso era eu, o escritório, os analistas, né? E aí eu comecei a falar isso, falei assim, a gente que é nerd de processo, que tem que saber isso. Quem não é nerd de processo não precisa saber disso. E aí foi ficando, aí começaram a me chamar de nerd de processo. Nerd de processo, ficou
nerd de processo. Então, acabou que ficou nerd de processo. Mas eu sou certificado CBPP, tenho aí mais de 15 anos de estrada em gestão de processos. Hoje eu estou ocupando a função de gestor regional dentro da BPMP RJ e faço parte, fui aceito, né, no comitê acadêmico da BPMP Internacional. Então isso tem sido um momento bem legal, assim. Sou matemático de formação. Então, tem gente que fala assim, você é psicólogo? Não, eu não sou psicólogo, tá? Minha esposa é psicóloga. E aí ela me ajuda muito a entender essa parte de pessoas. Mas sou matemático de formação, MBA em gestão de negócios, pelo IBMEC. Estou terminando uma especialização em gestão de projetos pela Université de Paris, Nanterre. E acabei de concluir meu mestrado em administração pela Universidade de Angers, na França, e tenho trabalhado muito como consultor, trabalho na gestão pública e também dando aula em programas de MBA e também em formações executivas em gestão de processos, tá? Então, isso é um pouquinho sobre quem sou eu, aquele momento jabá que a gente precisa fazer, e eu quero já pedir uma interação de vocês, tá? Eu vou colocar aqui na tela para a gente ver, e eu vou colocar aqui o link, tá? Deixa eu botar para apresentar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui no chat o link www.mente.com, mas está aparecendo na tela também. E vocês vão colocar esse código 9194369. Tá? E vocês vão responder esta pergunta em 3 palavras. Quais as maiores dificuldades ao apresentar processos em reuniões gerenciais? Respondam para mim aí no seu celular ou no seu computador, de onde você estiver participando. E conforme você for respondendo, vai aparecer aqui na tela para a gente. Eu quero saber desse grupo que está aqui. Somos 63 pessoas online. E eu quero saber deste grupo quais são as maiores dificuldades ao apresentar processos em reuniões gerenciais, em 3 palavras. Tem um delay, então eu vou esperar um pouquinho, porque até vocês receberem esse comando, eu ainda estou terminando de falar. Isso, começou a aparecer, show. Beleza, começa a aparecer mais. Suelen colocou ali, ó, simplicidade e objetividade. Suelen, se você puder colocar direto na ferramenta, vai aparecer na nuvem de palavras, tá? Deixa eu botar aqui no chat. Legal, já temos 30 respostas. Vamos aumentar as respostas.
Show, 38 respostas. Somos 75, 40, já passamos de 50%. Cara, minha meta de engajamento já está ótima. E olha que legal. Eu gosto muito de utilizar o Mente, e aqui vai a primeira dica para apresentar processos, tá? Como que você começa a se aproximar daquele grupo gerencial? Entendendo ele. Dependendo da reunião que você tiver, você pode começar a utilizar o Mente, por exemplo, porque você já traz os caras para o jogo. O grande lance de qualquer projeto, de qualquer apresentação, é você conseguir trazer as pessoas para dentro do jogo. O que eu estou fazendo com vocês agora? Eu estou começando a inserir vocês no jogo. E aí vocês começam a se envolver, vocês começam a se engajar. Tá? A gente vai falar sobre engajamento. Então, o Mente é uma excelente ferramenta para a gente conseguir trabalhar a interação das pessoas, começar a trabalhar o interesse dessas pessoas e você começar a compreender quais são os pontos que aquele grupo precisa trabalhar em algum aspecto. Aí vai depender da sua pergunta, né? Toda pergunta tem um objetivo. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber quais são as maiores dificuldades ao apresentar processos em reuniões gerenciais deste grupo. Ou seja, eu quero como objetivo uma nuvem de palavras com as maiores dificuldades que esse grupo sente ao apresentar processos em reuniões gerenciais, né? Então, aqui nós já temos 60 respondentes, ótimo. Gente, tá demais esse engajamento de vocês, muito bom. Estamos com 84 pessoas online, 60 respondentes, tá ótimo. Né? Depois eu vou mandar para vocês esses resultados, tá? Eu tenho e-mail de todo mundo. Alguém me perguntou assim, Emerson, por que você, já que vai estar no YouTube, por que você manda todo mundo se inscrever? Eu falo, primeiro que é para poder todo mundo ter acesso a lembretes, né? Que o Eventbrite ele vai dando os lembretes 2 horas antes, 10 minutos antes. Aí eu até me inscrevi, eu mesmo me inscrevi para testar, e realmente ele mandou para mim. Teve alguém que falou que não recebeu, Pedro Kruger não recebeu, não sei por quê. Depois vê se caiu no spam, às vezes cai no spam, tá? E outra que eu posso ter dentro dessa lista de e-mail, sem que eu pegue algum e-mail, vocês que se inscrevem, eu consigo mandar esses conteúdos, por exemplo, esse conteúdo aqui da aula, tá? Para vocês, tá bom? Ótimo, beleza. Então vamos trabalhar com esse universo que a gente está aqui de 62. Olha só que interessante. Se a gente for pegar as 3 maiores dificuldades ao apresentar processos em reuniões gerenciais, a gente tem liderança, notação aqui como maior e desconhecimento, né? Possivelmente desconhecimento da notação e agora tamanho está tomando um tamanho aqui também na nossa nuvem de palavras, né? Então tem aqui notação, liderança, desconhecimento e tamanho. Esses pontos aqui, eles se tornam bem interessantes porque, a minha maior dificuldade é a notação. Então eu preciso verificar qual é a notação que eu vou utilizar para esta apresentação, tá? E a gente começa a precisar se desconstruir, tá? E esse processo de desconstrução, gente, é muito importante, tá? Eu precisei fazer isso em vários momentos e faço isso a todo momento, porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa e realmente a gente sabe, né? Não vamos tomar uma postura medíocre de falar assim, eu acho que eu sei, mas não sei, não. Sabe? Se você tá onde tá, porque você sabe, né? Se você tá como analista de processos, consultor, empresário, dono de uma consultoria, você sabe, com certeza você sabe. Então, vamos lá, dentro do que eu sei, eu vou me desconstruir para eu começar a inserir outras coisas, né? Eu postei sobre isso no LinkedIn e algumas pessoas falaram assim, mas a minha experiência é diferente. Quando eu apresento uma anotação BPMN, os gestores super engajam. Ok, significa que você conheceu o seu perfil gerencial e eles engajam com uma versão BPMN.
tá? Não é a minha experiência. A minha experiência é, quanto mais alto o nível gerencial, menos informação detalhada eles precisam e mais informação para apoiar uma tomada de decisão eles precisam. Então, eles se envolvem menos com o operacional e eles se envolvem mais com resultados estratégicos. Tá? Então, quando eu vou apresentar um processo, eu preciso pensar de forma lúdica como apresentar este processo, tá bom? Vamos parar aqui a nossa apresentação, eu vou deixar rolando, então quem quiser entrar depois pode entrar. Nós tivemos 66 respondentes, isso é coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba, gente. E aí vamos lá, essa daqui foi a última pesquisa, tá? Eu sempre rodo essa pesquisa, falo dessa pesquisa que eu acho o máximo, porque ela traz, peguei aqui 2 pontos que traz um ponto muito interessante pra gente, tá? Uma são quais foram os principais motivadores para introduzir BPM, outra foi quais eram as principais dificuldades, tá? Eu tô dando uma passada aqui um pouco em alguns conceitos, tá? Para a gente botar a mão na massa, que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui ao vivo como a gente pode trabalhar fluxos lúdicos, tá bom? Mas eu só queria trazer aqui um ponto interessante, tá? Sempre o que motiva é a melhoria da produtividade, planejamento estratégico, necessidade de documentar ou normatizar, automação e tudo mais. Beleza, isso daqui motiva a introdução do BPM. Agora, as principais dificuldades estão na resistência à mudança, assuntos relacionados à capacitação e comunicação com patrocinadores ou partes interessadas. Olha que interessante. Uma grande dificuldade enfrentada para evoluir BPM é a comunicação com patrocinadores e partes interessadas. Por quê? Porque a gente quer comunicar esses dois atores da mesma forma como comunicariam para nós, que somos analistas e especialistas, tá? E isso não pode acontecer. Eu preciso saber como este grupo de patrocinador ele gosta de ouvir. Como que eu vou conseguir patrocínio desse cara? Uma vez, aqui a gente conta sucesso, mas a gente também conta derrota, tá? Faz parte a gente contar derrota. Tive a oportunidade de introduzir o assunto cadeia de valor dentro de um planejamento estratégico para um ano posterior. E beleza, vamos falar de cadeia de valor. Colocamos uma macroação enorme chamada desenhar cadeia de valor. E aí era uma dinâmica realizada com o presidente da empresa, diretoria e os gestores. E aí tinha lá. Minha área ficava ligada direto ao presidente, né? Então tinha o presidente, responsável pelo escritório geral e eu responsável pelo escritório de processo. E aí ele parou nessa e ele falou assim: o que é isso daqui? Aí ela virou para mim e falou assim: agora você explica. Eu tinha 30 segundos para explicar por que a cadeia de valor estava ali. E eu expliquei de forma técnica, tentei explicar ali. Conclusão, não, tira daqui, isso daqui não faz parte. Enfim, né, guardei, falei assim, não, tudo bem. Onde está o erro? Né? Ele precisa entender de cadeia de valor? Não. Eu poderia ter falado de outra forma. Eu poderia ter falado sobre priorizar os processos estratégicos da empresa e dentro disso desenhar a cadeia de valor, criar métodos de priorização, priorizar os processos, pronto, ter uma lista de iniciativas de transformação priorizadas. E isso é maneiro, isso gera um valor. Né? Isso poderia estar num programa de desburocratização, isso poderia estar num programa de eficiência operacional. Olha que nome legal para um diretor aprovar. Agora, desenhar cadeia de valor, não. Entende? Então, óbvio que eu não consegui, né? A gente foi conseguir emplacar a cadeia de valor no ano seguinte. Você tem ideia de como foi esse caminho, tá? Então, esse ponto de comunicação, ele é muito importante, tá? Muito importante. Eu esqueci de falar. Quem ficar até o final tem presente de Natal, tá bom? Então, tem presente de Natal no final daqui da nossa aula, tá bom? Beleza. Então, comunicação é um fator super importante, né? A gente vai encontrar problemas de comunicação em todas as iniciativas de processos. Todas. Você pode ter uma ilusão, às vezes, principalmente quem está começando, de falar assim, não, agora esse projeto, eu já cansei de fazer isso. Pegava um projeto e falava assim, não, agora esse projeto não vai dar problema nenhum. Esse projeto, pô, vamos arrebentar sem problema nenhum. O patrocinador está com a gente, todo mundo está com a gente. Não, sempre vai ter. Por quê? Eu preciso pensar para quem eu comunico. E às vezes eu comunico errado. Eu comunico de uma forma para um grupo
Eu quero comunicar da mesma forma para outro grupo. Não, não dá. Eu preciso pensar em formas de comunicação diferentes. Aí alguém fala assim: ah, eu nem trabalho, eu passo o dia fazendo apresentação. Cara, por que você passa o dia fazendo apresentação? Porque você está pensando como comunicar para aquele grupo. Alguém tem que fazer esse trabalho sujo de fazer as apresentações. Não dá para você fazer a mesma apresentação para todo mundo. Não dá. Então tem gente que trabalha fazendo apresentação. E eu passei algum tempo. É, relutando e falando assim: não, não é possível, eu não trabalho, eu passo o dia fazendo apresentação. Não, esse é o meu trabalho nesse momento. Fazer apresentações, porque é com isso que eu vou conseguir engajamento, é com isso que eu vou conseguir comunicar melhor, é com isso que eu vou conseguir patrocínio, tá? Então esse é um ponto importante. A comunicação, sem sombra de dúvida, que traz engajamento. Então o que é engajamento? É o quanto a pessoa está envolvida naquele projeto. Tá? Perceba que não significa que ela está feliz, não significa que ela está super animada, não significa que ela está motivada. Não, motivação é uma coisa, animação é outra coisa. Felicidade é outra coisa. Eu posso estar engajado e infeliz. Eu posso estar engajado e depressivo. Eu posso estar engajado e desmotivado. Por quê? Porque isso não tem a ver com motivação. Isso tem a ver com envolvimento. Tá? Se a gente for pegar a história mais antiga de engajamento e envolvimento, que a gente pega aquele livro que ficou famoso por conta disso, O Monge Executivo, que fala sobre a galinha e o porco, né? O porco, ele se compromete, né? Ele tá ali. A galinha, no máximo, tá por perto, né? A galinha, ela dá o ovo, ela não morre. O porco, para dar o bacon, ele tem que morrer, né? Super feliz, motivado por morrer, não. Porque ele entendeu um propósito, aquilo encaixou com ele entende a sua responsabilidade, ele se envolve porque ele sabe que aquele resultado é importante para alguma coisa. Então, quando a gente pega nesses tempos de Covid, por exemplo, eu vi isso de um professor no mestrado que eu achei fantástico, e ele estava falando exatamente sobre isso, e vem muito ao encontro do que eu acredito, né? Quando a gente pega, imagina um médico trabalhando no Lourenço Jorge, no Gasola, lidando com Covid, faltando equipamento necessário, faltando material, um médico lá sei lá, num local longe, ribeirinho, que não tem condições. Aqui no Rio de Janeiro tem locais assim, outras cidades, outros estados que vocês conhecem também tem locais assim. Outra coisa eu ia pedir para vocês, depois coloca aqui nos comentários de que cidade, estado vocês são, para eu ver assim a nossa rede. Eu sei que tem gente aqui que está até fora do país, que eu já vi gente aqui que eu conheço que está fora. E depois coloca aqui, escreve aqui para gente, para eu saber. Acho super bacana assim a gente conseguir se reunir, né? Voltando ao engajamento, né? Esses médicos, eles estão super felizes, super motivados, super alegres. Talvez até estejam, né? Pelo propósito. Não com o fato de você olha para a cara de um médico desse que trabalha o dia inteiro, plantão, dobra às vezes, tem que dobrar o plantão porque tem que cuidar das pessoas sem dormir, ganhando mal, sem equipamento necessário. Cara, e esse cara tá engajado, por quê? Porque tem propósito. Não necessariamente porque tá feliz, tá? E isso precisa estar muito claro, porque as pessoas confundem engajamento, como é uma palavra da vez, engajamento, né? Assim como empatia é a palavra da vez, a gente acha que ela é uma coisa, não é, tá? Então não confunda isso. Pô, a galera não tá motivada. Ok, não tá motivada é uma coisa, não está engajada é outra. Por exemplo, nós tivemos, deixa eu verificar aqui quantas respostas nós tivemos aqui. Nós tivemos 68 respostas na nossa nuvem de palavras aqui, ó. 68 respostas que nós tivemos na nossa nuvem de palavras. Não significa que todo mundo estava super motivado em responder ou super feliz, não. Vocês quiseram responder. Vocês quiseram se envolver. Isso não tem a ver com felicidade, não tem a ver, absolutamente, tá? Então esse passo é muito importante. Por quê? O que você quer quando você apresenta um projeto de PPM? Você quer patrocínio. Você quer que as pessoas engajem. É isso que você quer. Se as pessoas motivarem, até porque a motivação é individual, se as pessoas estiverem felizes, se elas se encaixarem naquele propósito, se elas se inspirarem com você, ótimo, perfeito, ótimo. Mas o objetivo maior é o engajamento, tá? Porque eu já vi muita gente feliz, motivada e não engaja, tá? Então, engajamento é um outro ponto. Como a gente pode aqui
Primeira forma de comunicar processo, tá? Eu estava num grupo gerencial. A gente iria apresentar uma proposta de processo to be para um processo que tinha 3 etapas de priorização ao longo da sua esteira produtiva e tinham um tempo acordado com o cliente, por exemplo, 20 dias, e aí entregava-se em 90. E ao longo da esteira, as pessoas não sabiam qual era o tempo acordado com o cliente. Quando chegava na terceira etapa de priorização, por exemplo, eles já falavam da seguinte maneira, assim, não, eu não vou entregar, eu não tenho capacidade produtiva para isso. Então, aí começamos uma discussão. Tá, mas a gente vai obedecer o quê? O prazo acordado com o cliente ou a minha capacidade produtiva? Não, a minha capacidade produtiva, o cliente que espere. Assim, então, não seria melhor reacordar com o cliente? Tem algumas questões assim que quem está de fora tem a visão, mas quem está dentro está tão mergulhado no problema que não consegue enxergar, tá? Então aí temos um problema. Como que estruturamos esta apresentação? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso de um momento para criar empatia desse grupo. Eu preciso trazer eles para um problema que não seja o problema deles, mas que seja um problema que se pareça com o problema deles, da vida real, de algo que todo mundo vive. E eu falei assim, já sei. Aqui em casa, tivemos um problema desse na época, tá? E aí entra um pouco de storytelling, tá? Storytelling entra um pouco nesse aspecto. E aí olha como eu comecei. Gente, olha só. Antes da gente começar a falar do processo, eu queria trazer para vocês uma outra problemática para vocês me ajudarem no processo, tá? Eu trouxe aqui um outro processo de gestão de demandas, mas é um processo de gestão de demandas lá de casa. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo, como deveria funcionar esse processo. Eu tenho aqui o meu evento inicial, que é uma criança chorando, que é o meu filho, e ele chorou pedindo comida. Então, startou o processo. Ele está com fome. E aí, quando fui olhar a louça, nós tínhamos aqui a pia para eu poder organizar a comida, porque aqui quem cozinha sou eu, quem lava a louça é minha esposa. É assim que a gente combina aqui em casa. A louça estava, sei lá, louça da semana inteira. A gente trabalhou pra caramba, não deu tempo, a louça estava lá. E aí, enfim, estava com uma demanda represada de louça absurda. E aí, nessa demanda de louça represada, nós precisávamos paralelizar as atividades para ir mais rápido, né? Então, o que nós combinamos? Enquanto você lava a louça, eu faço a comida, mas eu preciso de cara de uma tábua, faca, uma panela, pelo menos, que aí dá tempo de eu fazer alguma coisa até terminar de fazer as outras, uma panela e alguns utensílios. E aí eu fui surpreendido com a seguinte fala da área que lava a louça. Ela vira para mim e fala o seguinte, fala assim, olha, impossível. Por quê? Porque eu sou uma área certificada internacionalmente em lavar louça. E nessa certificação internacional que nós temos, que é a nossa garantia de qualidade, preconiza que lava-se do menos gorduroso para o mais gorduroso. Então, eu só posso te dar a panela depois que eu lavar todo o restante. Porque primeiro eu lavo os copos, depois os talheres, depois os pratos, depois eu lavo as panelas. Eu falo assim, não, tudo bem, mas você não pode abrir uma exceção e me dar uma panela porque o cliente está chorando. Não, não posso, isso é um absurdo. Você tem que respeitar aqui a metodologia e a certificação da minha área. Eu falei assim, não, tudo bem, eu te entendo. E se eu te der uma outra esponja para você lavar o gorduroso agora e me dar? Não, porque aí você mata todo o meu processo. Eu falei assim, não, tudo bem, então, mas o cliente vai continuar chorando. Né? Eu falei assim, não, o cliente ele vai chorar. Quando eu terminar, a gente continua. Eu falei assim, não, tudo bem então. E aí terminamos essa etapa, o cliente chorou, demos a comida para ele, e o cliente estava morrendo de fome, né? Nesse momento, os gestores estavam às gargalhadas, porque, gente, desculpa, eu tenho alergia. Estavam às gargalhadas, porque simplesmente
essa fala de demanda represada, a minha área tem certificação internacional, não vou mudar o meu processo para atender o cliente, é uma fala comum, rotineira. Nós já havíamos rodado uma pesquisa, né, um questionário de pesquisa, porque tínhamos, sei lá quantas pessoas envolvidas nesse projeto, talvez umas 500 pessoas no Brasil inteiro. Então fizemos um questionário, uma pesquisa para coletar as dores e tudo mais. E essas falas, e aí teve uma pessoa que fez, eh, uma pessoa que fez análise de conteúdo, né, a Cristiana, que está até aqui com a gente. É, e aí a gente pegou vários pontos desse, foi muito engraçado, porque eles morreram de rir porque eles se identificaram e era tudo que eu queria naquele momento. Eu queria trazer a empatia deles, né? O Vitor botou aí resistência, hein? É verdade, resistência, né? Claro que tem um exagero aqui, né? Eu trouxe esse exagero no formato storytelling para começar uma apresentação com os gestores. Eu tinha gestores de níveis mais altos dentro da apresentação e gestores de níveis mais baixos. Era um kickoff para um projeto, né? Então eu tinha aqui uma mescla de níveis, né, nessa reunião, e eu precisava trazer uma forma aqui bem lúdica, mas muito lúdica, para trazer a empatia e a atenção deles. Alguns ficaram irritados, principalmente as áreas que tinham essa questão, mas era um problema que precisava sair do oculto. Era um problema que precisava vir para o grupo, né? Então, qualquer resistência ou qualquer conflito que houvesse ali, eu estava ali preparado para poder sanear esses conflitos, né? Não houveram por quê? Porque a gente foi na dor deles. Porque, embora isso fosse uma fala comum, era uma dor de todo mundo, né? Ah, cadê? A Tatiana botou assim: o processo está corretíssimo. Ao lavar a louça, inicia-se do menos ao mais gorduroso. Exatamente, não, eu não tenho dúvidas. Mas este processo não estava atendendo uma emergência do cliente. Entende o problema? Então, assim, imagina assim, para gente que é de processo, para mim entender isso foi um custo, tá? Um custo. Eu entender que o processo às vezes engessa, né? E eu preciso estar preparado para o processo está atendendo o meu cliente, né? A metodologia ela está atendendo o meu cliente, porque é muito comum na empresa, pega-se a metodologia, as boas práticas, o livro e pá, joga aqui na empresa. Como se a empresa, como se aquela cultura fosse aderir ipsis literis àquela metodologia ou aquele conceito. Não, não vai, né? Empresa de TI, vamos implantar a ITIL. Eu acho o máximo quando eu vejo. Pega-se exatamente o que está no livro e tenta encaixar na empresa. Não encaixa. Não encaixa. Porque cada cultura é uma cultura. Cada cultura é uma forma diferente. Cada cultura vai encarar aqueles processos, aquelas boas práticas de uma forma. Por quê? Porque cada empresa é única, tá? Cada empresa é única. É como se cada empresa tivesse uma cadê? Uma digital. É única, tá? Isso precisa estar muito claro para a gente, tá bom? Então, esse é um ponto que, dependendo do nível gerencial que você está trabalhando, o quanto você os conhecem, o quanto vocês veem essa situação, vocês podem fazer algo do tipo, tá? Utilizando um pouco de storytelling e utilizando um fluxo muito simples para poder começar uma história. A partir disso, fomos para o kickoff. E aí fomos apresentar um processo. Eu até trouxe o processo que a gente fez dessa vez. Que foi este processo aqui. Então, eu comuniquei o início com essa forma para criar empatia, para trazer eles para o jogo, chamar a atenção deles. E o processo que tratamos foi esse daqui. Aqui já estava a proposta de 2B. A gente não ia entrar em fluxo. Toda vez que você abre um BPMN com um grupo, você tem um percentual grande de pessoas que não têm ideia do que é aquilo dali. O que são aquelas caixinhas e aquelas bolinhas. Tá? Aí você vai perder um tempo com eles. Você tem um outro ponto, que é... Tem gente que se atenta à vírgula. Então, ela vai ficar assim, ó. Você pode dar zoom? Você pode aumentar? Tá escrito o quê? Tá escrito recepcionar demanda? Não. Tá escrito... Não, então, não. Vamos colocar... Não, esse demanda tá com D maiúsculo. Coloca D minúsculo. Você perde 1 milhão de horas. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por isso? Então é um problema. Então você tem que evitar esses momentos. Por quê? Não é uma reunião de trabalho, é uma apresentação gerencial. Isso precisa estar muito claro. Não dá para confundir as coisas. A gente aprendeu a utilizar reunião para tudo. Reunião é uma das ferramentas mais caras dentro de uma empresa, tá?
mais caras. Por quê? Quando você faz uma reunião, você está gastando um tempo de homem-hora de gente que ganha muito dinheiro. O homem-hora daquelas pessoas ali reunidas numa reunião gasta-se muito para a empresa. Gasta-se muito para a empresa. Tá? Então, reunião é para decidir. Reunião é para apresentar as principais partes. Reunião não é para fazer trabalho, a não ser que seja uma reunião de trabalho, tá? E eu até prefiro chamar de workshop ou de alguma outra dinâmica, o nome facilitação, porque para tirar esse vínculo, né? Tatiana botou aqui, ó, o problema é que tornam os processos como regra definitiva e imutável, sem prever que poderá existir exceções, engessando. Exatamente, Tatiana. E vou te falar, a maior parte de pessoas que veem isso, que fazem isso, são pessoas de processos, tá? Que eu vejo na minha experiência, tá, gente? Pessoas de processos. Então a gente precisa se desengessar, a gente precisa se desconstruir o tempo todo, tá? Isso para mim foi uma descoberta que assim me abriu uma visão absurda. E como eu percebi que depois que eu passei a utilizar fluxos lúdicos, isso começou a mudar muito na minha visão de processos, viu? Muito melhor do que se você apresentar um fluxo BPMN como esse, tá? Muito melhor. Vamos para a prática, né, gente? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Esse é um fluxo no Visage, por exemplo. E aí, você imagina que fica assim, ó. Vê se com vocês não é assim. Vamos apresentar o processo. Pode já me dar o zoom? Pode dar o zoom? Aí alguém dá o zoom. Tá, vou dar o zoom. Todo mundo tá enxergando? Tá. Aí começa. Necessidade de solicitação de pesquisa identificada. Por que não bota só necessidade de solicitação? Aí você tem que explicar. Não, porque é assim que se escreve um evento. Um evento é um marco dentro de um processo. Aí vai solicitar pesquisa. Você tem que explicar. Por que está no infinitivo? Por que está tudo no infinitivo? Por que está assim? Por que está... Gente, gasta-se horas explicando um fluxo. No final é cansativo e não ficou bom. Aí as pessoas falam assim, ai, foi ótima a nossa reunião, né? Eu falei assim, ótima? Uma reunião que era para demorar 20 minutos, 30 minutos, demorou 2 horas, você achou ótima? Por que você achou ótima? As pessoas estão com medo de você agora. Porque agora você, toda vez que ela te vê, ela vai remeter 2 horas que ela ficou ali gastando o tempo dela para decidir, para tomar uma decisão em cima de um fluxo BPMN. A não ser que seja uma gerência muito operacional, isso não faz o menor sentido para mim dentro da minha experiência, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode resolver este problema? Deixa eu pegar aqui. Vamos criar fluxos lúdicos, tá? Imagina que a gente vai... vamos criar um processo, um fluxo lúdico para o processo da nossa aula, por exemplo. Vou explicar o simples, depois a gente vai para o mais complexo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, preparar a aula. Depois de preparar a aula, vamos pensar numa outra etapa. Preparar a aula. Planejar a aula vem primeiro, né? O planejamento da aula vem primeiro. Agora vamos pensar, espera aí. Planejar a aula, preparar a aula, abrir vagas, que inclui toda essa etapa que a gente fez no Eventbrite. Realizar a inscrição. Realizar a aula. E depois realizar a avaliação de reação, por exemplo. Ponto. Vamos pegar aqui as principais etapas de toda esse processo de aula. Tá? Para quem está começando, Emerson, como eu posso fazer? Existe aqui
no PowerPoint, essa função converter em Smart Art, tá? Que vai resolver muitos dos problemas na sua vida. Então, você vai aqui em todos os elementos gráficos, ele tem várias formas. Processo, ciclo, tá? Quero apresentar em processo. Beleza, quero apresentar em processo. Então, vamos pegar aqui esse. Gosto desse. Olha o que ele fez. Pegou aqui todas as etapas e colocou aqui de forma sequencial, tá? Como eu posso incrementar isso daqui? Ah, não gosto dessa cor, por exemplo. Vou utilizar uma cor mais... vamos lá, vamos ver as cores que tem aqui disponíveis. Um azul como esse, um azul petróleo, mais escuro. Boa esse daqui. Eu posso aqui também, ó. Olha como fica. Escolha coisas simples, tá, gente? Nada muito... Cheguei, não. Quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a querer fazer e acontecer, tá? Usar tudo que é recurso, tá? Esse daqui. Só que esse daqui eu ainda quero mexer um pouco na estrutura de cor dele, ó. Tá vendo? Ele abre aqui para você a estrutura de cor. Esse daqui está muito claro. Eu quero uma cor mais escura. Então eu vou aqui. Ficou quase a mesma coisa. Vamos em mais cores. Escurecer mais. Pronto. Curti esse. Emerson, ainda não está do jeito que eu queria. Deixa eu dar uma dica para vocês de como deixar seus slides mais elegantes, tá? Fundo, pega esse mais clarinho aqui, ó. Esse cinza. Deixa o seu slide elegante. Olha como é que ele fica elegante. Vou deixar ele branco. Não fica tão elegante. Deixa eu criar 2 slides para vocês verem a diferença. Esse vou colocar... Vocês perceberam a diferença? Depois digam se vocês perceberam a diferença, tá? Eu gosto aqui do cinza. Vou incrementar mais um pouco para dar uma cara mais de processo, tá? Pego uma seta. Recuar, enviar para trás. Pô, mas essa cor é muito feia. Claro que é feia. Coloca um cinza, não tão escuro. Tira o contorno. Deixa eu ver se esse cinza fica melhor. Muito escuro, não. Ainda muito escuro. Muito claro. Muito escuro. Muito claro. Então vamos lá aqui. Mais cores. Gostei desse. Tá tapando aqui. Pronto. Agora olha só. Só isso daqui. Só isso daqui já ganha atenção, tá? Já ganha uma baita de uma atenção. Está clean. Tá aqui as principais etapas do processo, tá? As principais etapas do processo está aqui. Beleza? Pronto. E aí o que vai ter? A sua fala. Você precisa conhecer bem o que é o planejar a aula, o que é preparar a aula, abrir vagas, realizar a inscrição, realizar a aula e realizar a avaliação de reação. Você precisa saber disso, porque em cada ponto desse, você vai explicar. Você não vai ler. O nosso grande problema é que a gente tem mania de ler, tá? Já bate o olho e entende. Uma fonte, eu não gosto do Arial, eu gosto desse, ó. O Roboto. Condensed. Eu nem sei como é que fala. Condensed, condensed, sei lá. Esse daqui, ó. Roboto Condensed. Ele fica mais elegante, olha a diferença dele, ó. O Roboto é mais elegante. 16, vamos colocar aqui 18, 20, 24, 20, 20.
Vamos ver como fica. Ó, clean, suave, tá? Podemos incrementar ainda mais sem deixar ele poluído? Podemos. A gente pode inserir aqui alguns ícones, tá? E aí eu vou dar duas opções para vocês. Vamos ver aqui, aula. Será que ele tem alguma coisa de aula? Aí você vai procurar ícones que tenham a ver... Esse aqui pode ser o realizar aula, por exemplo. Posso colocar aqui dentro, ó. Então vamos lá, ó. Planejar, preparar, aqui a gente pode chamar, ó, preparar, o planejar, a gente pode colocar um checklist. Vamos ver aqui o que a gente tem de negócios, por exemplo. Aqui a gente pode, ó, preparar. A gente pode colocar aqui. Cadê? Realizar a inscrição, abrir vagas. Aí tem que procurar alguns que vão se encaixar. Vamos ver aqui. Não vou gastar muito tempo aqui não, tá? Isso aqui pode ser o planejar a aula. Pode diminuir um pouco mais ainda. Foi muito. Beleza. Pode deixar ele preto? Pode. Aqui, vamos ver se fica melhor branco. Para ficar discreto. Formato, preenchimento branco. Se você colocar uma sombra, por exemplo. Fica discreto, suave, não polui, tá? Pode deixar sem sombra também. Opa. Zero sombra. Não polui, fica tranquilo, tá? Agora, por exemplo, eu quero dizer quem realiza essas atividades, tá? Aí eu vou ter que determinar aqui algum personagem, né? Vou pegar aqui pessoas. Separo dois tipos de pessoas, por exemplo. Vamos supor. Essa atividade aqui, só uma atividade que é feita, vamos supor, por alguém diferente. Aí eu venho aqui. Ó, que bacana. Coloco aqui, cadê? Contorno. Pronto. Aí eu posso dizer que aqui quem faz, por exemplo, é, sei lá, aqui quem toca isso daqui é o aluno. Pronto. O aluno. Uso a mesma fonte. Evita misturar fontes, tá? O aluno. 20. Beleza. Pronto, vamos ver como é que fica. Ponto. É a única etapa do processo que tem ali a função aluno, por exemplo. Não, Emerson, mas o realizar a avaliação também. Ok. Então vamos fazer da mesma forma? Tenho aqui o aluno. Beleza. Olha que interessante. Clean. Isso ganha patrocínio, tá? Melhor do que você apresentar isso neste formato. Esse formato é para documentação, é para validação, é para grupos operacionais. Quem vai precisar validar o fluxo? Claro que às vezes você vai estar num grupo que vai precisar validar o fluxo, tá? Mas isto não é uma regra, tá bom?
E aí, com essas funções dentro do PowerPoint, você pode brincar, tá? Outras formas de você representar isso daqui. Deixa eu abrir aqui um novo slide. Gente, com dúvidas vocês vão colocando aí, tá? Como que eu construí esse daqui, por exemplo? A gente pega uma função. Deixa eu pegar aqui um... Cadê? Por exemplo, tipo uma colmeia. Você poderia fazer assim também, ó. Um formato de colmeia. E organizando. Tá? Por exemplo. Ó, o fluxo abre. Dá para você fazer um monte de coisa aqui. Supor. Tá? Fundo. Cinza. Eu gosto de utilizar algumas cores mais fechadas. Mas aí é gosto, é padrão visual, tem que ver a empresa que vocês trabalham, tá? Eu sempre deixo sem contorno, sempre, tá? E aí, nesse caso aqui, você pode ir dando espaço e tudo mais para ir trabalhando, tá? Mas assim eu não gosto, nem eu. O que a gente pode fazer aqui? Ele tem a opção, você consegue trabalhar com rotação 3D. Tá vendo? Ele está girando. Só que ele está muito fino. Então, primeiro você vai em formato 3D, aumenta um pouco a largura. Tá vendo o que eu fiz aqui? Pronto. Aqui você pode mudar a cor. Vamos botar um laranja aqui. Contorno. Laranja também. Não, contorno você não bota contorno. Tira contorno. Cadê? Dá um Ctrl Z, que ele não vai tirar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Sem bezel, sem bezel. Eu deixo só a altura, a profundidade. Pronto. Aí vamos à rotação. Vai achando uma rotação. Cadê? Por exemplo. Vocês podem ir pegando o PowerPoint de vocês e irem testando também, tá, gente? Aqui. Aí, olha que legal. Deixa eu mudar essa cor aqui. Profundidade está ok, mas eu quero ver uma cor bacana dele. Já tem as pré-definições aqui, mas eu não quero mexer. Eu quero mudar a cor dele para uma outra cor. Um cinza. Que ele tenha luz. Que você também pode mexer na luz, tá? Não vou mexer não, mas você pode mexer aqui na luz, tá? E aí você vai dando Ctrl C, Ctrl V. E olha o que ele faz. Se você botar ele para trás, ele vai encaixar. Olha que fantástico, gente, isso daqui, ó. Olha como ele encaixa. Eu acho isso fantástico. Você pode dar um pouco mais de... Então agora vamos montar. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se recuar. Recuar não fica legal, aqui é avançar mesmo. Agora é só fazer
aqui o que você quiser. Deixa eu apagar esse daqui. Deixa eu avançar. Recua 1. Pronto, agora vai encaixar. Olha que legal, ó. Como é que ele encaixa. Aí você vai com a setinha do teclado. Pronto. Vamos botar um último aqui. Beleza. Então você já tem aqui a sua base. Agora, imagina que cada bloco desse é uma atividade do seu processo, as principais atividades, ou os principais subprocessos, ou os principais processos de um macroprocesso que você quer apresentar para ter de alguma forma, tá? E aí você vai começar a incrementar ele, tá? Como que você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Você abre na internet e procura assim, ó, ícones PNG, tá? Você vai achar vários ícones que são transparentes, ou colocar direto ícones transparente, tá? Vai te dar várias possibilidades, tá? Várias possibilidades. Imagina o nosso preparar aula. Vamos pegar aqui a ícones ou vamos botar aqui formulário transparente. Vamos ver se esse daqui é transparente. Você pode copiar ou salvar como, tá? Ó, esse não é transparente, esse é um JPEG. Por isso que eu coloco às vezes PNG. Formulário transparente eu boto .png. Por exemplo. Esse aqui não é. Entendeu? Aí você vai ter que ter uma paciência de ficar procurando ícones transparentes, tá? Ó, já deram uma dica aí, ó. No site Design Icons. Deixa eu ver esse daqui, se esse daqui é. Esse aqui é transparente, tá? Você pode colocar ele. Você pode definir um efeito de imagem, bota uma sombra nele, por exemplo. Pronto, fica aqui representado, tá? Você pode pegar outros. Alguém deu uma dica aí legal, ó. Por exemplo, deixa eu pegar aqui essa imagem. Você pode vir aqui em cores, cor, definir cor transparente. Aí você pega a cor da borda, tá vendo? Por exemplo, imagina aqui. Não é o caso, porque isso aqui seria bizarro, tá? Enfim, você vai pegar as imagens que você queira colocar, por exemplo, deixa eu tentar pegar aqui uma bacana de aula. Aula. Ícone transparente. Por exemplo, beleza, imagina que essa daqui é o realizar a aula. Ele já está até com sombra. Ó, pronto. Em cada você vai colocando e aqui você coloca os pontos chaves do seu processo. Emerson, e como é que eu falo? Cadê? Ao lado da pesquisa tem ferramentas onde você pode escolher da cor transparente, tamanho grande. Tem várias formas de você pesquisar, tá? E fiquem à vontade para trabalhar isso, né? As cores aqui que não estão legais, tá vendo? Aí você vai ter que ver aí na sua identidade visual como que você vai trabalhar as melhores cores, né? Esse contorno aqui não tá bacana. Agora melhorou. Tá? Aqui eu acho que você ainda consegue trabalhar a cor dele de outra forma.
Cadê? Formato da imagem. Cadê? Cor. Ah, aqui, ó. Por exemplo. Ou não, quero deixar tudo preto. Beleza. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, planejar aula. A gente pega lá o nosso, bota maiúsculo, coloca Roboto. Por exemplo, setinha. Contorno. Coloca um contorno mais escuro. Beleza. Aqui você coloca o que tem no planejar aula. Quais são as etapas do planejar aula? Ah, pronto. Apresenta em linhas gerais, tá? Num outro slide, aí você vai colocar o quê? No outro slide você coloca pontos críticos, oportunidades de melhorias, por exemplo. Olha, esta é a visão geral do processo. Na fala, tá, gente? Fala. A apresentação é pouca coisa escrita, às vezes é uma imagem, por exemplo, esse daqui, ó. Engajamento. Daqui você fala. Cita, fala, fica à vontade, tá? Pontos principais do processo. Pontos principais. Pontos principais. No outro slide, pontos críticos. Oportunidades de melhoria, tá? Para poder você trabalhar os pontos essenciais da sua apresentação, tá bom? Normalmente, eu vou até copiar aqui, Lucas. Para mim, cadê? Eu já vou até copiar aqui. Deixa eu botar aqui direto. Pronto, que aí eu já vou salvar. Pô, legal, tem bastante coisa bacana. Já vou deixar aqui. Salvo. Obrigado, Lucas. Obrigado mesmo, tá? E aí, gente, dá para vocês fazerem um monte de coisa bacana aqui, né? Eu vou dar uma outra dica também. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se esse daqui é... cadê? Não, não é. Você imagina o seguinte. Esse daqui é... Tem algumas coisas que dá para fazer no PowerPoint. Por exemplo, às vezes você tem uma imagem... Ó, jamais faça isso daqui, ó, por exemplo. Isso aqui já foge um pouco de processo, mas vai para a apresentação. Mas eu acho legal falar para vocês, a nossa aula já está terminando, tá? Vamos supor. Objetivo. Um slide para falar de objetivo. Objetivos. Roboto, sempre. Por exemplo, coloco aqui objetivos, aí eu coloco aqui uma lista de objetivos, né? Beleza. Aí eu pego uma imagem de alvo. Deixa eu abrir aqui no outro. Alvo. Aí eu copio e colo para cá. Eu faço isso. Isso é muito feio, tá? Tipo, muito feio. Então aqui tem algumas opções. Essa imagem não é a melhor para a gente tratar, para a gente trabalhar. Você pode pegar, por exemplo, vamos pegar essa daqui, olha. Essa daqui é bacana. Olha só o que a gente pode fazer. Deixa eu ver se vou pegar essa daqui. Pegou uma que tem fundo branco, com uma... Se você coloca ela aqui, assim fica estranho. Mas se você faz isso, você traz a imagem para compor a sua apresentação. Tá? Emerson, não quero desse lado, quero do outro lado. Beleza, super fácil. Ó. Colocou aqui do outro lado. Tá, mas eu quero que essa seta vire para cá. Você vai aqui, formato da imagem, girar, inverter imagem. Pronto. Pronto. Agora ela compõe a minha imagem, tá vendo? O fundo é o mesmo. Tá vendo? O fundo é o mesmo.
tá? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo que a gente possa trabalhar com os alvos. Ah, isso é legal. Essa imagem não está muito boa não, mas vamos usar ela assim mesmo. Não quero usar essa, Emerson, eu quero usar essa daqui. Que eu gostei da imagem. Tá, super legal, você gostou da imagem, mas olha, ela não compõe. Então o que eu faço? Eu mudo o fundo. Pronto, agora compõe a imagem. Isso é bacana, quando vocês forem fazer a apresentação, tá? Porque agora compõe. Por quê? Porque eu botei o fundo direto para cá. Emerson, mas quando você tem um degradê e isso atrapalha, você não consegue colocar. Então aí tem alguns outros truques também que você pode fazer na sua apresentação. Vamos pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se essa daqui dá para trabalhar. Quero muito usar essa imagem aqui, Emerson. Quero muito usar essa imagem. Vamos colocar aqui branco. Quero muito usar essa imagem, mas se eu colocar aqui... Tá, então vamos fazer o que você falou. Não conversa, tá vendo? Não conversa. Não conversa aqui. Mas se você pegar essa imagem, duplicar ela, colocar do ladinho e inverter ela, opa, você já consegue uma composição melhor. E aí você vem aqui organizar formato, corta ela e estica. Passa a compor. Tá? Nem sempre tirar o fundo da imagem resolve. Principalmente quando você está com degradê. Tá vendo que ficam umas manchas aqui, ó? Dependendo da imagem, não rola. Tá? E dependendo da imagem que você queira, também não rola, tá? Vamos pegar aqui imagem. Deixa eu pegar aqui nas minhas imagens. Deixa eu pegar aqui as minhas imagens. Deixa eu arrumar aqui uma imagem para a gente trabalhar. Esta imagem. Olha só essa imagem. Vamos supor que eu quero um fundo com esta imagem. Mas, Emerson, essa imagem não chega no final. Se eu fizer isso, é uma solução? É, mas aí fica enorme, né, na apresentação. Isso aqui é a foto da minha esposa, quando ela estava grávida, do Gustavo. Vamos lá. Beleza. É uma opção? É uma opção. Mas ela tomou aqui, ó, a metade do meu slide, ou seja, sobrou nada aqui para eu fazer. Né? A atenção está toda aqui. Então, esse slide seria, no máximo, ter uma palavra ou uma frase. Por exemplo, é algo que eu utilizo nas apresentações. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma. Quando eu vou fazer proposta. Tá vendo? Simplificar processos engajando pessoas. O máximo que dá para fazer é isso daqui. Tá? E mesmo assim, olha só o que eu tenho aqui. Vou dar o pulo do gato para vocês, hein? Vou tirar essa. Eu tenho isso daqui. Eu tenho um outro pedaço e um outro pedaço. Tá? E eu vou mostrar como é que se faz isso. Não quero fazer isso, Emerson. Está muito grande. Para terminar a nossa aula de hoje. Quero diminuir. Eu quero que ela fique bem pequenininha. Então, o que eu faço? Agora eu vou ter que compor. Sem perder mesma forma. Isso dá para fazer com quase tudo, tá, gente? Por exemplo, aqui. Aí eu posso puxar aqui.
Fica assim, mas se você não sabe que está utilizando isso, ninguém vai perceber, tá? E aí você faz a mesma coisa aqui para cima. Você vai inverter, cortar, porque você não quer aquela imagem ali. E a mesma coisa aqui. Nem toda imagem dá certo, tá? Essa, por exemplo, não fica tão boa. Aqui eu esqueci de inverter. Fica uma cola aqui. Claro que quem não sabe que você fez isso não vai perceber, tá? Uma opção foi fazer exatamente dessa forma aqui. Eu diminuí, aí eu compus aqui para pegar, para encaixar aqui. Depois fiz a mesma coisa para encaixar aqui. Aí você não fica... Parece que é uma parede só. Percebe que os poros estão mais largos aqui. Mas para alguém perceber isso... Então, às vezes, você quer usar uma imagem bacana, e não sabe como, é só você fazer uma composição com cortes e espelhamentos. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Fica muito melhor daquele jeito do que esse jeito aqui. Tá? Mas são formas que você pode trabalhar. Beleza? Muitos dos meus slides são dessa forma. Eu pego uma imagem e eu vou fazendo uma composição dela. Deixa eu salvar aqui, porque isso aqui eu vou mandar para vocês. Tá bom? Gente, digam para mim se vocês curtiram essa aula de hoje. Nossa, aqui, tá? E eu vou começar a fazer isso mais vezes, tá bom? A gente vai... enfim, às vezes tem algum tema bacana, assim, que a gente vai... Que eu vou vendo que... Pô, esse foi um tema que engajou muito no LinkedIn. Né? A gente teve aí quase 40 mil visualizações desse post que eu fiz. Eu falei assim, poxa, então eu vou fazer uma aula sobre isso. Porque ajuda a galera a ver na prática, né? Como que faz. Às vezes a gente... ouve e tudo mais, e vocês viram, é simples, simples. Claro, assim, tem gente que vai usar o Canva, pô, show. Tem gente que vai usar Photoshop. Conheci eu tenho um amigo que ele usa Photoshop para fazer essas coisas. Ah, beleza, usa. O que você, CorelDRAW. Ah, tem um ponto importante que eu esqueci de... Puxa vida, esqueci de falar isso para vocês. E quem saiu, perdeu. Olha só. Ah, isso daqui é uma, ó. A minha foto. Ah, deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês. Essa foto é assim, ó. Essa é a foto. Ela é assim, mas eu não queria que ficasse assim. Então, o que eu fiz? Joguei ela para cá, cortei no meio, para aparecer só a metade do meu rosto. Cortei aqui. Para compor aqui, ia dar ruim, porque... porque acho que está agrupado. Ah, não. Para compor aqui, ia dar ruim. Porque ela tem um degradê da foto. Ó, se eu colocar aqui, dá para ver que tem uma emenda aqui, ó, tá vendo? Ela é pequena, mas dá para ver. Eu sou chato com isso. E se eu for tirar a transparência, tá vendo? Eu fico todo mesclado. Inclusive meus dentes ficam vazados, ó. Parte do meu rosto fica vazado, minha roupa fica vazada. Falei assim, opa, não. Não ficou legal isso. Então, o que eu fiz? Copiei. E espelhei. Recortei. Ampliei. Joguei para trás. Pronto, ficou ó, perfeitinho. Você não vê como é que fala? A emenda. Isso pode ajudar a compor algumas coisas, tá? Beleza?
Deixa eu salvar aqui. Agora sim. Vamos lá. Pena que peguei no final, a Juva pegou no final. Então, gente, olha só. Não vou deixar no YouTube, tá? Eu vou deixar só para quem tiver... isso aqui vai subir lá para o Hotmart, para o meu curso Mapeando Processos... Mapeando Processo na Prática, tá? Vai ficar lá no curso Mapeando Processo para Prática. E qual é o presente de Natal? O Lucas está perguntando aí. Então, hoje, se você... Mas hoje só até meia-noite, tá? Se você colocar este código lúdico 30, você consegue 30% de desconto no meu curso Mapeamento de Processos na Prática, tá? E aí lá eu trabalho tanto mapeamento de processo, ensino a mapear processos. Eu tenho um vídeo gravado lá de uma reunião online, que é o que eu faço facilitação. Eu não mapeio processos por entrevista, eu mapeio processos só por facilitação. Então a gente tem um vídeo lá de uma aula, de um mapeamento, né? Que a gente fez uma aula e um mapeamento nesse formato de facilitação. Tem lá mais de 10 horas de lives que eu fiz em um mês de lives. Então tem mais de 10 horas de lives lá também para você poder curtir. E alguns outros bônus que a gente vai colocando lá, tá bom? Gostaria de ver uma série da modelagem à automação do processo, o Lucas colocou aí. Então, automação não é minha praia, cara, ainda, tá? E deixa eu abrir aqui, vou botar o link aqui. É nerddeprocessos.com.br. Deixa eu ver se é isso mesmo. nerdesdeprocessos.com.br. Eu estou em parceria com o pessoal da Via Nuvem, que a gente vai planejar algumas coisas relacionadas à automação, tá? Então, deixa eu colocar aqui o link para quem quiser. Beleza? Tá aí o link, nerdesdeprocessos.com.br. E quem quiser, até meia-noite, vai ter aí usando esta... Não esqueçam disso aqui, lúdico 30% de desconto. Se eu não me engano, dá uns R$100 de desconto, tá? Coisa pra caramba, R$100 você já compra um presente de Natal. Mas aí fiquem à vontade, tá bom? Então esse vídeo ele vai direto lá pro Hotmart para ficar pra galera lá que está no Hotmart. Tá bom, gente? Então assim, eu queria agradecer profundamente vocês terem ficado aqui. Nós chegamos a quase 100 pessoas online, estamos com 87 pessoas online agora. Isso para mim é muito gratificante, tá? Porque é muito legal a gente poder trabalhar isso, viu? Cláudia Elias botou, você foca nessa modelagem lúdica também. Eu não tenho, dentro da aula, eu não ensino a fazer isso, tá? Eu sempre falo sobre isso. Então tem um bônus lá, um outro bônus, que é uma aula sobre transformação ágil, que eu falo sobre essa necessidade de comunicação, explico um pouco sobre isso. Ó, a Isabelle botou R$119 de desconto. Valeu, Isabelle, eu nem tinha feito a conta, né? Mas valeu, brigadão. Para a gente poder trabalhar. Então, no bônus Transformação Ágil de Processos, eu falo sobre isso. E essa aula de hoje é a aula que eu ensino a fazer a apresentação lúdica de processos, tá? Viu que não é nada demais, não é nada de outro mundo, né? É algo super super simples, assim. Juliana, qual o nível desse curso? Básico? Então, esse curso eu ensino a mapear do zero, tá? Mas a parte de facilitação, por exemplo, não é uma parte tão simples. E aí, vendo o vídeo, você percebe algumas coisas. Mapeamento avançado, cara, eu sinceramente eu nem recomendo, porque a não ser que você vá fazer automação, porque tem tantos símbolos, eu acabei de dar uma aula agora para uma turma para Globo, que a gente falava exatamente sobre isso, né? É tanto símbolo que você nunca vai utilizar. Tem símbolos no BPMN que eu nunca utilizei. Eu sempre vou tentando simplificar a lógica do processo para transformar a comunicação mais simples, tá? O Pedro botou assim, você ensina a utilizar todos os elementos BPMN 2.0, quase todos, tá? Os principais, é isso que eu estou falando. Tem elementos que você nunca vai utilizar, tá? Ou se você vai utilizar, você utiliza de outra forma, porque você está comunicando, né? A não ser que você faça para automação, quando você desenha um fluxo BPMN, você está comunicando. Aí, às vezes, eu pego um fluxo assim,
evento inicial com múltiplos eventos, né? De múltiplos eventos, ou é aquele todos paralelo. Eu falo, cara, quem vai ler esse fluxo não vai entender. Então você coloca um gateway ali que fica mais fácil as pessoas entenderem. Ou gateways também, aqueles gateways complexos. Cara, até você explicar para a pessoa o que aquilo significa, você consegue fazer de uma outra forma, utilizando a mesma lógica, né? Então é muito mais focar na lógica do que focar na anotação, tá? Eu tenho alunos de MBA que fizeram o curso e gostaram muito, tá? Então, bom, de qualquer forma, você tem 7 dias aí para desistir também, pedir reembolso. Então você pode comprar, entra, se não gostou, pede reembolso, zero problema, tá bom? Eu ainda não tive casos de reembolso, tá? Então, assim, fiquem à vontade, tá bom? Me perguntar, mas me sigam lá no Instagram, me sigam no LinkedIn, vamos trocar. Todo dia eu coloco lá a caixa de mentoria grátis, tá bom? Depois do fluxo mapeado, o que se faz? Coloca nas paredes, drive, pode falar sobre isso? Posso, Lucas, como é que eu faço? Normalmente, depois que você tem o fluxo mapeado, isso vira um manual de processos, tá? Que aí vai ficar a cargo do guardião de processos ou dono do processo. O que eu sempre faço é, depois que você mapeia o processo, você precisa de um guardião ou um dono de processo para ficar responsável por esse processo. Por quê? Mapeamento de processos é meio, não é fim. Né? Então, assim, todo mapeamento de processos que termina no fluxo, ele é engavetado. Por quê? Porque não dá sentimento de concretude. É igual você vai fechar um contrato para prestação de serviço e parou na assinatura do contrato, não prestou o serviço. É a mesma coisa, não serve para nada. Né? Então, assim, não coloco na parede, não. Isso vira um manual, que aí, dependendo da empresa, vai para um sistema documental que a empresa já tenha, ou isso fica guardado em algum local, local de armazenamento já que a empresa já tenha, tá? Enfim, vai depender da empresa, tá bom? Mas sempre é importante, depois, muito mais do que documentação, é você ter um guardião de processos ou um dono que dê conta disso no final, tá bom? Beleza? Gente, muito obrigado, já são 9h24. Então, hora da gente dormir, né? Feliz Natal para vocês. 2021 excelente, tá? Fiquem seguros e que o Covid não os alcance, nem vocês e nem a família de vocês, tá bom? E que a gente possa fazer muita conversa, muita troca, muito engajamento entre a gente, ainda nesse final de ano e 2021 mais ainda, tá? A gente se encontra aí no Instagram, a gente se encontra aqui no YouTube, a gente se encontra no LinkedIn, a gente se encontra na vida, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, abraço e vamos junto nessa vida de nerd de processos. Sejam bem-vindos à vida nerd de processos, essa nossa rede, tá bom? Tchau, tchau.